Olá, você, meu irmão em Cristo Jesus. Esse é o programa Palavra Verdade e eu sou o evangelista Carlos Matos. Como é de costume, vamos dar início fazendo uma oração para que a bênção de Deus seja derramada sobre nossas vidas. Oremos ao Senhor. Soberano Deus eterno, por tua graça, bondade e misericórdia, mais uma vez lhe peço que as tuas mãos, Jesus, possam ser comigo, com este amado ouvinte, com este irmão, para que assim possamos aprender da tua palavra, Pai. Pois o objetivo é, Jesus querido, aprendermos e nos edificarmos através da tua palavra. Pai, fala conosco mais uma vez. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Meu querido ouvinte, você, meu irmão em Cristo Jesus, a palavra de Deus para o meu e para o seu coração, nesse 24º programa, está no livro de Juízes, no capítulo de número 6 e o versículo de número 11 a seguir, cujo título diz: O anjo fala com Gideão. Está escrito assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Meu querido amado irmão, você, meu querido ouvinte, esta passagem bíblica de Gideão é uma passagem bíblica conhecida, serviu até de inspiração para que alguns compositores assim pudessem fazer composições com essa passagem bíblica, que por sinal é muito edificante. Essa passagem bíblica, ela se apresenta, ela é narrada, ela é contada. Ela acontece num dos cenários caóticos de Israel. A Bíblia nos diz que Israel havia se enveredado, Israel havia temido a outros deuses, aos deuses dos amorreus. E Deus já havia dito ao seu povo que não temesse a nenhum Deus, pois só existe o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia nos diz que Israel, temendo ao Deus dos amorreus, Deus então permitiu com que os midianitas invadissem a terra do seu povo com mão forte. E a Bíblia diz que os midianitas, eles vinham como gafanhoto, eles vinham como a areia do mar. A quantidade era tão grande que não dava para se contar. A Bíblia diz que durante 7 anos prevaleceu a mão dos midianitas sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus simplesmente se esqueceu das maravilhas que Deus havia feito em suas vidas. O povo de Deus se esqueceu do Mar Vermelho que Deus abriu. O povo de Deus se esqueceu do Jordão, que passaram a pés enxutos e passaram a temer a outros deuses. Então Deus permitiu, e a Bíblia diz que agora os midianitas, eles estão prevalecendo sobre o povo de Deus. A Bíblia diz que tudo aquilo que Israel semeava, tudo aquilo que Israel plantava, os midianitas vinham como gafanhoto e eles devastavam tudo. Durante 7 anos prevaleceu a mão dos midianitas. Israel ficou ao ponto tão catastrófico, a situação ficou tão precária, que a Bíblia nos diz que Israel, eles passaram a morar em cavernas, em fortificações. Israel agora se escondia dos seus inimigos, pois, como eu já disse aos irmãos, eles eram como a areia do mar. Era uma quantidade absurda que vinha. Israel está numa situação lamentável, devido à desobediência, devido ao simples fato deles não acreditarem de todo o coração em Deus. E todas as vezes em que eu e você não colocarmos a nossa fé total em Deus, nós sofremos consequências tristes. Fato é que nós nunca devemos nos esquecer do que Deus tem feito em nossas vidas. Nós não devemos viver circunstâncias tristes, calamitosas do passado, mas os feitos de Deus no passado, esse deve sempre estarmos alimentando eles. Nunca nos esquecermos de Deus e das maravilhas que Deus fez em nossas vidas, não só no passado, mas no presente e também no futuro. Então a Bíblia diz que Israel clamou
ao Deus Todo-Poderoso. E quando Israel clama ao Deus Todo-Poderoso, Deus ouve, Deus responde, porque nunca Deus vai deixar de responder um clamor, uma oração. Acredite, Deus está ouvindo a sua oração. E a Bíblia nos diz que está agora esse personagem chave que tem por nome de Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar para esconder dos midianitas. Observa que Gideão ele estava tomando uma atitude. Gideão estava numa ação. Gideão não estava simplesmente à mercê da vontade dos seus adversários, não. Ele estava fazendo alguma coisa para poder preservar, guardar aquilo que era dele. Gideão estava malhando trigo no lagar. Trigo não se malha no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. Mas Gideão estava tomando uma atitude. Gideão estava malhando trigo no lugar errado, porém estava cuidando, preservando aquilo que era seu. Parece que eu vejo Gideão dizendo: o trigo é meu e os midianitas não vão tomar. A semente é minha e o inimigo não vai tomar. Aquilo que é meu, eu não vou permitir que o inimigo tome. A primeira lição que eu aprendo com Gideão é que, diante da adversidade, eu não devo entregar aquilo que é meu para o problema. Diante da minha adversidade, da minha luta, da minha dificuldade, eu não devo deixar com que o problema venha me fazer ficar acomodado, que o problema venha me fazer ficar parado, estagnado, porque a dificuldade, a adversidade, ela vem na minha e na sua vida para isso, para ficarmos parados, para ficarmos estagnados, para ficarmos apenas olhando a dificuldade e não tomarmos atitude. Gideão estava tomando uma atitude. Gideão estava preservando, guardando aquilo que era dele. A semente era dele e os midianitas não iriam tomar. Eu inicio este programa lhe dizendo que aquilo que Deus te deu, não deixe Satanás tomar. Não deixe os midianitas tomar. Não deixe os filisteus, os fariseus, não deixe os caluniadores, os fofoqueiros, invejosos tomar aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu, preserve. Aquilo que Deus te deu, guarde. Aquilo que você tem, não dê de bandeja para Satanás, mas tome posse, preserve, guarde aquilo que é seu. O que Deus te deu é seu, e Satanás e nenhum invejoso vai tomar de você. Gideão estava malhando trigo para esconder dos seus inimigos. Gideão estava preservando aquilo que era dele. Gideão estava valorizando a sua semente para que os seus inimigos não viessem tomar. Não deixe o inimigo tomar aquilo que você tem de valor, mas preserve ele, preserve o seu casamento, preserve o seu emprego, preserve o seu ministério, valorize aquilo que Deus deu para você. Não deixe Satanás tomar o que é teu. Não deixe o inimigo saquear, devastar, pois o objetivo de Satanás é esse. A Bíblia diz que ele veio para 3 afinidades: roubar, matar e destruir. É isso que Satanás quer. Ele quer matar o que é seu. Ele quer roubar o que é seu. Ele quer destruir o que é seu. Mas nesse 24º programa, como profeta de Deus, eu lhe digo: valorize, guarde, preserve, lute por aquilo que é seu e não dê de bandeja para Satanás. Os midianitas vinham como gafanhoto, num montão, vinham num bando, e quando viam eles devastavam, roubavam, saqueavam, destruíam tudo. E a Bíblia diz que Gideão estava guardando a sua semente. Guarde aquilo que Deus te deu. A Bíblia diz que estando Gideão malhando o trigo no lagar, aparece um anjo do Senhor a Gideão. E quando o anjo aparece a Gideão, o anjo se identifica e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha que coisa linda. O anjo, Deus, vendo a atitude de Gideão em preservar o que é dele, Deus enviou um anjo para dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso. Meu amado irmão, você meu ouvinte, Deus é contigo. Deus é na sua vida.
Deus é no seu casamento. Deus está contigo nessa luta. Deus está contigo nesta prova. Deus está contigo e nunca deixou de estar do seu lado. O anjo foi lá com o recado de Deus para dizer: Gideão, fica tranquilo, Deus está contigo. Gideão, não tenha medo, o Senhor Deus está contigo. Gideão, fica em paz, essa situação não vai ficar desse jeito. Deus está contigo, Gideão. E nesse 24º programa eu lhe digo: Deus está contigo, meu ouvinte. Deus está contigo, minha irmã. Deus está contigo, meu irmão. Essa situação não vai ficar desse jeito. Tem resposta de Deus vindo para a tua vida. Tem resposta de Deus vindo para a tua vida financeira, para o teu ministério, para o teu casamento, para a tua família, para a tua vida sentimental. Tem resposta de Deus para você. O anjo aparece a ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando o anjo se identifica e diz que o Senhor é com ele, Gideão vai fazer uma indagação ao anjo, uma questão. Gideão logo solta. E quem é que nunca fez uma questão como Gideão fez a Deus? Quando Gideão ouve o anjo falar: o Senhor é contigo, Gideão então o questiona da seguinte forma: se o Senhor é comigo, então por que dessa situação? O que é feito daquilo que os nossos pais disseram no passado? O que é feito das promessas? O que é feito daquilo que eu escutei dos meus pais, os meus pais, que ele está dizendo é Abraão, Isaac, Jacó. Ele estava dizendo o que é feito daquilo que eu ouvi da parte de Deus. O que é feito daquilo que eu escutei da parte do Senhor, das maravilhas que ele outrora fez no passado, do mar que ele se abriu, do Jordão que ele fez passar em pés enxutos, do maná que caiu. O que é que Deus fez? Cadê? O que é feito então das coisas que Deus fez atrás? Quem é que nunca se questionou a Deus? Quem é que nunca perguntou: se Deus é comigo, então por que desse desemprego? Se Deus é comigo, então por que eu estou passando por esse momento difícil? Se Deus é comigo, então por que eu estou vivendo essa prova, essa tempestade? Eu sei que Deus é comigo, mas eu quero ver o que é feito de tudo aquilo que eu ouvi. Fique em paz, fique tranquilo. Deus não permitiu que você entrasse nessa situação para você ser envergonhado. Deus não permitiu que você vivesse essa situação para você ser derrotado ou fracassado. Como eu já disse, torna a dizer: o Senhor é contigo. Então Gideão faz essas questões ao anjo. E quando ele faz essas questões ao anjo, o anjo olha para ele e fala: Gideão, você vai vencer esses midianitas como se fosse um só homem. Vai nessa tua força. Quando o anjo diz que Gideão vai vencer os seus inimigos como se fosse um só homem, Gideão agora cai em si e ele fala: mas como que é possível eu vencer os midianitas, sendo que da tribo de Manassés a minha família é a mais pobre, e da casa de meu pai eu sou o menor? Gideão olhou as suas circunstâncias, Gideão viu a sua situação e ele se viu incapaz de vencer. Ele se viu incapaz de conquistar. Gideão estava dizendo ao anjo o seguinte: olha, anjo, na tribo de Manassés existem famílias mais ricas, existem famílias mais bem estruturadas, existem famílias que têm mais recursos, que têm mais grau cultural, que têm mais diploma acadêmico, que têm mais recurso financeiro, que são mais fortes do que eu, que são mais altos, que têm condições físicas e até psicológicas melhores do que a minha. Gideão se viu inferior quando o anjo disse: o Senhor livrará Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. Deus estava contando com Gideão, mas quando Deus disse que iria usar Gideão, o pensamento de Gideão foi esse: na tribo de Manassés, a minha família é mais pobre, tem famílias melhores aí, tem pessoas melhores. Como se não bastasse a família dele ser a mais
pobre da tribo de Manassés, Gideão estava dizendo o seguinte: e na casa de meu pai eu sou o menor. Olha que coisa tremenda. Gideão disse ao anjo: na tribo de Manassés a minha família é mais pobre. O mais pobre que tem no bairro onde eu moro, a família mais pobre é a minha. E como se não bastasse a minha família ser a mais pobre, na casa de meu pai eu sou o menor. Gideão se via como o único que não tinha a menor condição de fazer alguma coisa por aquela nação. E quando Gideão reconhece a sua estrutura, quando Gideão reconhece a sua fragilidade, a sua pequenez, o anjo olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Gideão tinha uma força dentro dele que nem ele conhecia. Gideão tinha algo muito grande dentro dele e ele não sabia. Gideão tinha algo dentro dele que era muito maior do que de todos daqueles moradores da tribo de Manassés. Gideão tinha algo dentro dele que era maior do que os seus irmãos, do que o seu pai, do que todos os seus familiares e amigos. Mas ele não sabia. E aquela situação era justamente para que Gideão soubesse que ele tinha um valor muito maior do que o valor que ele poderia imaginar. Porque a visão que ele tinha de si era que na casa de seu pai, que era a casa dos mais pobres de Manassés, ele era o menor. Ele era o menor na visão dele. Ele era o menor no ponto de vista dele. Ele era o menor no seu ponto de vista final. Mas diante de Deus, Gideão era o maior em Manassés. Gideão era o maior na casa de seu pai. Era com Gideão que Deus estava contando. E nesse 24º programa eu venho como profeta de Deus lhe dizer que a visão de Deus é muito diferente da sua. Que Deus não enxerga você da maneira que você se enxerga. Que Deus ele não me enxerga da maneira que eu me enxergo. Deus não me vê da forma que eu me vejo. Por isso a Bíblia diz que os meus passos não são os vossos passos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus passos são maiores do que os vossos. Os meus pensamentos são maiores do que os vossos. Meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, você é muito melhor do que isso que você possa imaginar. Você é muito maior do que aquilo que você pensa. Você pode ir muito além do que aquilo que você está imaginando. E Deus está me usando neste programa para lhe dizer que essa situação que você está vivendo vai despertar em você algo que você não imagina que você tenha. Vai fazer você ir além, vai despertar um gigante que está dentro de você, porque Deus te conhece melhor do que você mesmo. E Deus sabe da sua capacidade, da sua competência. Deus não vai usar outro não, Deus vai usar você. Deus não vai escolher outro não, é você. Você pode até achar que tem outros melhores do que você, mas para Deus o melhor é você. Você pode até achar que existem pessoas mais capazes do que você, aleluias. Mas é você quem Deus quer usar. É você que Deus vai usar. Talvez você esteja esperando que alguém melhor do que você faça alguma coisa, mas não. Deus está dizendo que é você quem Ele vai usar para mudar essa situação na sua vida. O anjo se apareceu para Gideão para lhe dizer: vencerás os medianitas como se fosse um só homem. E amados irmãos, querido ouvinte, eu já lhes disse aqui, a Bíblia nos dá a soma da quantidade dos midianitas, era como a areia do mar. A Bíblia diz que se perdia na visão ao horizonte. Eram tantos midianitas que não dava para contar. E o anjo apareceu a ele e disse: você vai vencer todos esses como se fosse um só. Deus estava dizendo: Gideão, o que para você é imensurável, é imenso, é grande, é incontável, você vai vencer como se fosse um só. E como profeta de Deus, eu profetizo sobre a sua vida, que você vai vencer esse tamanho problema que está sobre a sua vida. Por maior que ele seja na tua visão, Deus está dizendo: você vai vencê-lo como se fosse um só.
Eu não sei quantos problemas você tem, quantas adversidades. Eu não sei quantas injúrias, quantas angústias. Eu não sei quantas peripécias diversas você está sofrendo. Mas eu venho como profeta de Deus lhe dizer que você vai vencer como se fosse um só. O anjo disse a ele: Gideão, vencerás. E a palavra de Deus para o teu coração neste programa é: vencerás. Você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer, minha irmã. Você vai vencer, meu querido ouvinte. Confia no Senhor Deus, porque Ele é contigo. Vencerás como se fosse um só. E para poder finalizar a história, porque ela é muito longa, a Bíblia diz que com 300 homens, Gideão venceu todos os midianitas. Deus vai mudar o quadro da sua história. Vencerás como se fosse um só, porque o Senhor teu Deus é contigo. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na paz, um abraço, em nome de Jesus.